Você desbloqueou seu iPhone e de algum jeito, alguma coisa te chamou a atenção lá no topo. A ilha dinâmica do celular. E agora você sabe que teu Big Mac tá chegando em 2 minutos. Ou você vai fazer uma reserva no Airbnb e quando você clica em buscar, de algum jeito, apesar de ser uma função nova, parece estar na mesma tela, parece estar no mesmo ambiente. Ou quando você abre o Spotify para ver o que tem na sua Daily Mix, em menos de um segundo, um cardzinho que mede menos de 1 centímetro tá te chamando a atenção e você vai clicar lá só para ver o que tem lá. Tem alguns apps que parecem muito atuais, muito na vanguarda da tecnologia, enquanto uns parecem que foram feitos lá quando o Brasil foi tetra lá na Copa do Mundo de 98. Hoje a gente vai entender o que faz um app ter essa cara de atualidade e outros parece que precisam se aposentar. Oi, eu sou Luiz Correia e bem-vindo ao Interavox. Aqui a gente traduz o design que você sente, mas nem sempre vê. E esse é um canal feito pra gente falar de design, mas não é só pra quem é designês não, tá? Se você já consegue desbloquear a tela do seu celular, parabéns, você já tá apto a assistir o vídeo. Bom, vamos lá. Há 5 anos atrás, eu tava fazendo um workshop pra falar sobre animações e interfaces, sobre interfaces dinâmicas, sobre as coisas irem se transformando conforme você vai utilizando um fluxo, uma tarefa dentro de um aplicativo. A gente já tá vivendo essa parada e chegou bem antes do que muita gente achava que chegaria. E isso chegou não foi só por conta que designers demoraram para fazer uma experiência tão dinâmica, com tanta animação, tão fluida, igual a gente vê hoje. Demorou porque, para isso acontecer, o hardware precisa evoluir também, ou seja, se em 2008, 2007, algum designer propôs-se uma interface como hoje a gente vê no iFood, no site da Apple, no Spotify, é muito provável que não iam rodar em nenhum dispositivo. E se fosse rodar, é só aqueles computadores super high-tech, hiper games com núcleos de vários processadores e não sei o que. Hoje em dia, o poder gráfico e de processamento que tem um celular, num iPhone, no Android atual, ou pelo menos de 2018 pra frente, é muito mais evoluída, muito mais capaz do que era antigamente. Então, mesmo que eu, designer, tivesse alguma ideia de fazer alguma coisa parecida com isso há 12 anos atrás, não ia rolar não. E hoje também a gente não vai ficar babando o ovo daquele site super 3D, cheio de partícula, que são feitos basicamente para ganhar prêmio no Awards. Não, hoje a gente vai falar sobre aplicativos, sobre produtos, sobre experiências que são aplicáveis no dia a dia, que são facilmente escaláveis. Por exemplo, esses sites super premiados da Award não ia tancar milhões de pessoas pedindo uma pizza, entendeu? Não, a gente vai falar sobre interface que é usada no dia a dia. Para um app ter essa cara moderna, atual, o aplicativo, a experiência, a interface precisa guiar o usuário, precisa responder, ter feedback muito claro e em tempo real. E precisa também simular a realidade do mundo físico também. Assim a gente consegue se familiarizar e ter uma experiência onde o cérebro consegue entender aquilo como algo mais normal, mais natural. Se você está navegando num aplicativo, num site onde tem cortes abruptos após você fazer uma interação, o cérebro não gosta muito disso, porque o cérebro odeia a frustração. E se você interrompe um fluxo de pensamento, um fluxo de experiência, é uma frustração. E hoje é possível fazer isso graças a um conceito que os designers estão colocando muito, que chama progressão de navegação. Ou seja, os componentes, os elementos, as páginas vão se transformando, vão se movendo para onde o usuário quer ir. Com isso você consegue melhorar muito a experiência. Vamos fazer um exercício para a gente simular o que eu tô tentando dizer aqui. Eu quero beber uma coquinha gelada. Vou lá na geladeira, eu preciso sair aqui do meu escritório, então eu me levanto, vou até a porta, abro a porta, vou até a cozinha, chego na frente da geladeira, abro a geladeira, pego minha coca, coloco no copo e dou um gole na coquinha gelada. Perceba, todo esse trajeto que eu fiz, mesmo tendo essas etapas, por exemplo, abrir a porta, chegar na cozinha, abrir a porta da geladeira, existe essa transição entre uma situação e outra. Agora, imagina se por algum acaso, algum remédio de tarja preta que você tomou,
Você tá aqui na cadeira, aí você fala, meu Deus, eu preciso de uma coca gelada. Pau, corta pra você abrindo a porta. Meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Corta de novo pra tu na frente da geladeira, tipo, what the fuck? É isso que os apps atuais tentam tirar da experiência. Eles querem te mostrar o progresso, como é que tu chegou até aquela nova página. Um exemplo agora aplicado numa interface. Você abriu o Airbnb, você precisa ver uma acomodação. Então quando você clica ali em buscar, note, o background ainda continua ali, só que acontece que a pesquisa por localidade só ficou na frente e você conseguiu ver essa pesquisa surgindo na sua frente. Não teve um corte abrupto. A mesma coisa ainda dentro dessa tela acontece quando você seleciona as outras tabs. Por exemplo, você tem por dia, mas também você pode ver por meses. E quando você clica na tab de ver por meses, não existe uma alteração seca de tipo, ó, do nada uma tela para você selecionar meses. Não, existe essa transição entre uma tab e outra. E assim você consegue, inclusive de tempo real, manipular o quanto de meses você quer. Ainda dentro do Airbnb, vamos dizer que você já colocou qual que é a cidade que você quer ir, a data. Aparece um mapa. Só que quando você clica em alguma acomodação daquele mapa, de novo, o mapa ainda continua ali e só abre um bottom sheeting, esse card na parte inferior que surge de baixo para cima, te mostrando algumas informações principais sobre aquela acomodação. Então você está acompanhando todo esse progresso até chegar ali. E caso você clica para ver os detalhes sobre aquela acomodação, até a forma de ocupar a tela inteira ainda exige uma animação para dar o senso de progresso. Para dar o senso de tipo, ó, você saiu daqui e você foi para cá, mas toma esse caminho. Ou seja, a tela surge de baixo para cima ou da direita para a esquerda. Cada aplicativo faz um jeito. No caso, o Airbnb é desse jeito. E os caras sabem que isso é tão importante que eles não colocam só na navegação. Por exemplo, você abriu um carrossel ali onde você tem as imagens de uma experiência. Quando você arrasta esse carrossel para o lado, existe um efeito de inércia nessa movimentação. A máscara do carrossel se move em uma velocidade, enquanto a foto que está dentro dessa máscara se move em outra velocidade. É a mesma coisa de você pegar uma corda e você balançar ela. Aquilo que vai se mover primeiro é aquilo que está mais próximo da sua mão. E aquilo que está mais atrás, mais na sua profundidade, vai mover um pouquinho depois. O carrossel de foto faz exatamente a mesma coisa. A máscara se move primeiro, mas a fotinha que está lá dentro dessa máscara, ela se move um pouquinho depois. Existe como se fosse um delay ali. E eu nem vou falar das micros interações que acontecem quando você clica em algum botão ou quando você entra numa página tem uma animação. O Airbnb sabe que isso é tão importante, eles levam tão a sério isso que os caras investiram em criar um codec, um formato novo para as ilustrações continuarem com uma baita qualidade e sem pesar quase nada no dispositivo do usuário. É sério, o Airbnb é há muitos anos um baita de um case para qualquer pessoa ver o que é uma interface de qualidade, o que é um design feito com muita qualidade e com muito carinho também. Porque ali, cara, das coisas mais óbvias aos mínimos detalhes, teve muito tempo investido e muito esforço aplicado também. E não é só pelo time de design não, o time de tecnologia lá é pica. No Spotify a gente também tem essa sensação que a gente tá usando uma vanguarda da experiência do usuário, né? Um aplicativo que tem a cara de atualidade. E eles usam os mesmos conceitos do que o Airbnb, por exemplo, a navegação em progressão, mas também eles utilizam as microinterações de um jeito muito legal, que é, não precisa um item ser maior para ter hierarquia, para chamar a atenção do usuário. Um exemplo, você entra lá no seu Daily Mix e no canto esquerdo dessa tela, você tem por um segundo uma animação do traçado de um card que mede menos de 1 centímetro. Mas, cara, de algum jeito, aquilo ali ficou com uma hierarquia até maior do que o nome da tua playlist, do nome das músicas. Isso aconteceu pela animação aplicada logo quando você entra na página. Você tem também aquela funcionalidade de ver a letra da música e conforme a parte da música ou a parte que a letra está sendo cantada, a letra vai tendo mais destaque, né? Ou seja, vai ficando mais branco, enquanto aquilo que não foi cantado fica uma certa opacidade ali. Quando você abre a sua lista de reprodução, mesmo tendo uma porrada de música ali, fica muito claro aquilo que está em execução no momento por conta dessa animaçãozinha verde de ondas sonoras.
E claro, o Spotify viu o sucesso do TikTok, do Reels, do Instagram e aplicou essa mecânica também dentro do aplicativo. Então você tem esse TikTok dentro do aplicativo com o mesmo tipo de animação, com esse efeito de você arrastar para cima e ver o próximo conteúdo. Enfim, a intenção é amplificar a emoção do usuário com o estímulo visual, mas respeitando muito a dinâmica e o tipo de uso que só o Spotify tem, porque é um aplicativo de multimídia. No fim das contas, é para se ouvir coisas. Cassino! Sábado com Gilberto Barros é sabadaço! Eu tô falando de alguns aplicativos específicos aqui, mas eu também preciso lembrar que o que é mais usado hoje na tecnologia é o sistema operacional, ou seja, o iOS, o Android. Imagina a quantidade de gente que é impactado por essa experiência. É muita gente. É muita gente. E se algo que tem essa quantidade colossal de usuários está utilizando todas essas técnicas de animação, de componentes dinâmicos, de coisas que se transformam e de progressão na navegação, é um caso muito sólido que essas navegações em progressão, que esses componentes dinâmicos são requisitos para você construir um design, uma experiência de usuário. A Apple, por exemplo, é a rainha de imitar o mundo físico na tela do seu celular. Faz exercício aí. Abre o aplicativo de relógio do seu iPhone. Vai em cronômetro. Vai no temporizador. Quando você arrasta os números do temporizador, existe um efeito como se fosse uma fricção ali. Existe um peso nesse componente. E o mais doido ainda, os caras foram lá e colocaram junto o senso tátil. Ou seja, quando você muda de um número para o outro, existe uma pequena vibração. Basicamente a interface te falando, beleza, eu entendi que você quer mudar de opção. E ele fala, mudei de opção. E tem também aquele esquema da inércia, da velocidade. No universo, nada para de uma forma seca. Você vai parando devagarzinho. E nessa experiência, no relógio, é exatamente assim. Se você pegar e arrastar para cima, ele vai rodar muito rápido no começo, mas ele vai parando devagar. Ou seja, tá imitando a física do mundo real. Imagina só se você não aplicasse essa animação na interface, você arrastar com tudo e ia ter um corte seco em algum número, cara, o cérebro automaticamente, mesmo que sem querer, já fica frustrado. Isso não é nem um pouco familiar conforme o que a gente vê ao nosso redor. Você já entrou na página, por exemplo, do último iPhone que saiu ou do último AirPod que saiu? Ali é o suprassumo de como uma interface consegue te vender alguma coisa sem alguém tá falando ou sem ter um vendedor chato te abordando. Eles aplicam ali como se fosse um storytelling, contando uma história, manipulando a narração para te vender um produto. Então, quando você entra no site, já existe uma baita ilustração 3D, por exemplo, do último iPhone. Conforme você vai descendo, os textos vão surgindo também de uma forma suave, imitando um pouco o mundo físico. Conforme você vai descendo esse scroll, vai aparecendo imagens e ela se expande e depois se retrai. Tudo isso só você descendo a tela, sem você fazer nada, você só tá descendo a tela. E ali os caras conseguem fazer vários gatilhos para te contar uma história. Colocam um texto que brilha mais, então você vai descendo, do nada você chega num carrossel e você consegue arrastar pro lado um separador para comparar um efeito de uma foto usando um certo filtro com uma outra foto ainda dentro dessa interface. Cara, tem um momento que você tem um 3D do iPhone que você consegue arrastar pro lado e você consegue ver todos os ângulos, de cima, de baixo, do lado esquerdo, direito, atrás, na frente, tudo em tempo real, como se você tivesse com ele na mão e virando ele para ver todos os detalhes de todos os ângulos. E eles aplicam isso tanto pro iPhone quanto pro AirPod, pro iMac. Eu sei que chega no final da tela, no final da página, você tá falando assim, eu vou vender meu Corsa e amanhã eu vou comprar um iMac. E cara, não tem nenhuma voz, cara, não tem nenhum vídeo, é só do scroll, cara, isso é muito doido. Se essa experiência não tivesse as animações, não tivessem todo esse hack na experiência do usuário, a Apple nunca ia conseguir despertar esse sentimento. Ela não ia conseguir te convencer, ela não ia conseguir nem manipular a narrativa. Ou seja, aquilo que ela quer dar mais ênfase, aquilo que é mais técnico, ela quer deixar só para usuários que realmente querem saber os pormenores, os detalhes do produto. Os caras conseguem construir uma conexão emocional
num site e a percepção de valor do produto, e aí não tô falando valor monetário, até porque, meu Deus, um iPhone tá caro, mas o valor do conceito, da grandiosidade de um produto é muito aumentada, só por conta das aplicações dessas técnicas. Beleza, eu quero fazer um outro exercício aqui com vocês. Agora a gente vai comparar dois aplicativos que são mais ou menos a mesma categoria, que é fazer um pedido de uma comida, só que um deles aplicam essas técnicas e outro não. O primeiro que aplica essas técnicas, vamos falar do iFood, o queridinho aí. Tu abre o app, de cara já tem uma animação. Ao invés de ter uma tela de loader ou uma animação em looping, carregando, não. Tem uma animação bem legal e dá um baita de um aporte para a memória visual do usuário. Aquilo ali também tem muito de branding. Mas o maior ganho dessa animação na abertura do aplicativo é reduzir a ansiedade. Quando você abre, os banners já são animados, ou seja, tá bem claro que aquilo ali tem uma baita hierarquia, que ele quer chamar atenção, mas não quer dizer que eles só usam esse espaço do banner para te dar alguma informação muito relevante, por exemplo, um desconto que você tem. Eles utilizam também a toolbar, ou seja, esse componente que surge na parte inferior ali para te falar, olha, aqui você tem 15% de desconto ou qualquer outra informação muito relevante. E que também faz o usuário querer fazer o pedido. Aqui eles aplicam a navegação por progressão, ou seja, você clica para ver um restaurante, não vai ter um corte bruto ali, como se fosse um reset da página. Não, a tela nova vai surgir da direita para a esquerda. Ali você consegue navegar, então quando você faz o scroll para cima, o banner que está lá no topo, ele vai ficando um pouco mais opaco, ocupa menos espaço, e você seleciona o item. E note quando você adiciona uma quantidade a mais no item que você selecionou, existe uma animaçãozinha ali muito sutil, mas que faz uma baita diferença, que é o novo número surge de cima para baixo. Ou seja, tem a quantidade de uma unidade, você adiciona 2, ele não tem um corte seco que aparece 2. Não, esse número 2 surge de cima para baixo, e o 3 e assim respectivamente. E a interface do iFood, ela entende quando o usuário não está muito interessado. Por exemplo, se existe esse toolbar que eu falei na parte inferior te avisando de um desconto, mas você não clicou, quando você arrasta essa interface para ver o conteúdo de baixo, você não interagiu com aquela toolbar, ela simplesmente sai dali. Ela entendeu de tipo, eu apareci, ele não clicou, continuou navegando, não preciso estar aqui ainda. O iFood é uma aula de conforto psicológico. Ele aparece quando tem que aparecer e da forma ideal para aparecer, ele interage com o usuário da forma mais adequada e mais natural possível. Já um outro aplicativo, que é a Domino's, a pizzaria, quando você abre o aplicativo já tem um loader, um loop, como se fosse um GIF. Quando você entra na página, as imagens todas quadradas, não existe nenhum banner animado. Ao invés de ter aquela navegação da forma lateral ou progressão dessa navegação, é um corte bruto. A interface reseta e abre uma nova. E o pior ainda, entre uma tela e outra tem um loader ali carregando, o que também mostra uma certa falta de coesão na navegação. Por exemplo, em todas as páginas, até o carrinho, existe esse corte bruto, com esse loader entre uma página e outra. Ou quando não tem loader, é literalmente uma tela ficando branca e surgindo outra. Mas quando você clica para ver o carrinho, aí sim os caras colocam uma animação de entrada do lado direito pro lado esquerdo, mas o restante do aplicativo não tem nada. É uma quebra de expectativa visual gigante, porque tudo que você usa existe essas técnicas aplicadas. Como eu falei, desde o seu iOS, do sistema operacional do seu celular, do seu computador, até onde você ouve música. Se tudo ao redor, no mundo digital e no mundo físico, funciona dessa forma, quando você usa um aplicativo que não tem essas coisas aplicadas, cara, é uma frustração gigante, mesmo que inconsciente. E é muito doido porque existem muitas técnicas, muitos fundamentos para você criar esse tipo de experiência. Mas, por exemplo, se você tiver só 3 elementos que são extremamente essenciais, já muda e já melhora muito a experiência de uso de um aplicativo. Por exemplo, a suavização, que nada para do nada, nada para seco. As coisas têm uma certa movimentação, existe um estado de velocidade de início, de meio, de fim. O parentesco, ou seja, o que dá muito aporte para essa navegação em progressão. Quando você sai de um lugar e vai para outro, precisa ficar claro que
A sua tela nova, de algum jeito, é um filho da onde você estava antes. E tem também a técnica de offset e delay, que nada mais é, para esse nome bonito, as coisas aparecerem como normalmente aparecem no mundo físico. Ou seja, surgimento em cascata. Primeiro surge uma coisa, depois de um tempo surge outra. Isso tudo acompanhando a interação do homem-máquina, ou seja, do usuário clicando e fazendo as paradas dentro do aplicativo. Quanto mais natural, quanto mais parecido com o mundo físico em termos de experiência, de movimentação, mais o cérebro pega aquilo ali e coloca dentro do coraçãozinho. De tipo, eu tô num ambiente que eu conheço. Mesmo que você use o aplicativo pela primeira vez. E sobre fazer animação, não é sobre você concorrer ao Oscar com o estúdio da Disney. Não, inclusive, vários product designers são muito bons fazendo animações, mas, cara, tem profissionais específicos que fazem isso muito melhor, inclusive. É sobre aplicar de forma correta. Aplicar para guiar o usuário, para ajudar ele a concluir uma tarefa dentro do aplicativo. Parece óbvio, né? É só acompanhar o mundo físico. Coloca peso, inércia e reação. Mas é difícil fazer essas paradas. Mas como a gente acabou de ver, não fica claro que isso é muito importante. Não é todo produto digital que é lançado hoje ou que é muito usado hoje que tá aplicando essas paradas. Então comenta aí pra mim qual app que você utilizou ultimamente que tem essa cara muito atual, muita vanguarda da experiência. E também qual que pareceu que você estava usando o Windows 98. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha com o teu amiguinho, faz um teste aí, vê como é que tá a animação, se existe uma micro interação aí no botão de se inscrever e de curtir. E também eu tenho mais esses dois vídeos aqui. Esses aqui eu falo sobre a interface do Valorant, o quanto é uma aula de design. E também tem outro onde eu falo sobre a guerra dos streams. Valeu de coração por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.